aí, boa noite. Beleza, beleza, velho? Beleza contigo? Bom demais. Tomou um banhozinho antes da live? Também, pentei o cabelo, Oh, aí passei um sim. perfume. Agora a É sempre, né? preparação tá feita. Oi? Agora a preparação tá completa, então. Agora tá completo. Tá ouvindo bem o áudio? Tá perfeito. A Ah, imagem tá boa também. também? Tá boa? Então tá bom, então tá ótimo. Então boa noite aí pro pessoal que tá aí na live. Já vi que a Rebeca tá aí, minha colega. Ah, vai ter aluno seu do coach, vai ter aluno da faculdade, Mas aparece eu gente acho que vai ter. Vai ter normal. bastante. Nem que seja aquela galera que vem só pra dar as vadinhas, tem um pouco de tudo. Dá uma olhadinha, né? Vê o que tá pegando e vai embora. Exatamente. Ai, ai. Mas é isso É, aí. eu vou só fixar o tópico aqui, Anderson. Eu já vou Fixei. passar para você. O Anderson vai falar para a gente sobre como estudar as exatas para concursos, né? As exatas que a galera está acostumada a ter medo, assustar, sonhar. E geralmente, boa parte das exatas é o que a galera estudou no ensino médio, né? Com certeza. Mas beleza, então se apresenta para a galera, fala um pouco de você, o que você faz, sua formação, para a galera te conhecer. Tá certo. Então, primeiramente, boa noite para quem ainda não me viu no comecinho. Meu nome é Anderson, né? Eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou formado em 2 cursos, na realidade, né? Em bacharelado em Química e também bacharelado em Química Tecnológica. Aqui na Federal de Santa Catarina, a gente pode formar até 3 habilitações, né? O bacharelado em Química Tecnológica e também a licenciatura. Mas a licenciatura eu não cheguei a fazer. Depois que eu me formei, né, eu fui direto para o mestrado, já engrenei ali a pós-graduação. Daí eu fiz pelos 2 anos do mestrado, depois agora estou no doutorado. Estou no 2º ano do doutorado, falta aí mais 2 anos, mas provavelmente esse ano eu já devo defender a tese, né? E deixa eu só falar da onde que eu sou, né? Assim. Eu nasci em Pomerode, que é no interior de Santa Catarina, que é uma cidade do lado da cidade de Blumenau, né? Que é mais conhecida pelo Oktoberfest. Então eu sou descendente dessa cidade ali do ladinho. Daí fui para Florianópolis para fazer faculdade, fiquei lá durante 9 anos, mais ou menos, nesse tempo de graduação, mestrado, doutorado. E nesse intervalo ainda de tempo eu fiz um intercâmbio lá na Irlanda, pelo Ciências Sem Fronteiras. Eu tive essa oportunidade maravilhosa. Fiz na Irlanda e lá eu pude estudar ciências forenses, né? Que tinha um curso na universidade lá, de Sligo, a cidade, bem no oeste da Irlanda, bem longe de Dublin, quase ninguém conhece, até eu nem conhecia onde era a cidade, para falar bem a verdade. E daí eu estudei lá, fiz 1 ano e meio de intercâmbio, voltei para o Brasil e continuei a graduação. Então era isso, né? As informações principais. E atualmente eu estou em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo meu doutorado aqui agora, com parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, num projeto aí da minha tese. E aguardando a nomeação, né? Tão sonhada nomeação. Poxa, e se não, vamos falar dela também. Vamos falar assim. Ô, Anderson, tem muita gente que te acompanha aí desde a época do que concurseiro, né? Já faz quanto tempo que tu mudou o Instagram? Então, para professor, eu mudei, eu acho, faz um mês, eu acho que não faz muito tempo, não. Faz Um mês, pouco mais ou tempo, menos. então. Porque concurseiro eu já deixei de ser faz tempo, né? Porque o último concurso que eu fiz foi da Polícia Federal, que foi final de 2018, se eu não me engano. Sim, Então, desde lá, eu não sou mais concurseiro. Eu deixei de estudar depois que eu fiz a prova da PF. E daí eu legal. assumi essa identidade de professor, visto que eu comecei a fazer, né, um trabalho de professor ali no Mapa Concurso. Então, eu assumi essa identidade. Tá firme com a Leilane lá, né? Firme com a Leilane. A Leilane não quis aparecer na live. Ela não quis estar com a gente aí hoje. Não? Geralmente ela dorme cedo, né? Vou puxar a orelha dela amanhã, então. 8 horas, eu acho que ela tá dormindo já. Ela dorme muito cedo. Mas acorda bem cedo também. Com certeza. Ô, Anderson, a galera que geralmente o pessoal não sabe muito disso, mas os peritos que trabalham com a gente, principalmente aqui em São Paulo, que aceitam várias graduações, uns 28 graduações, se você sair nos corredores aí perguntando, cara, você é formado em qual graduação? Mas você vai ouvir química, biologia, farmacêutico, biomedicina. Pelo menos aqui em São Paulo eu sinto isso bastante, né? É muito comum ver essa galera das exatas dentro da perícia. Aí eu pergunto para você, sua paixão pela química nasceu
De que forma? Então, pela química, a paixão pela química foi já no ensino fundamental, né? Na oitava série, agora. E aí já puxa depois para falar também como que surgiu sua paixão pela perícia depois. Tá, vou fazer o link então. Foi lá na oitava série, na época, já começa a gente ter a disciplina de química, de física, né? A gente deixa de ter ciências, né? As ciências vira física e química na oitava série. Então ali eu já gostei, né? Tive o primeiro contato com a química. Eu já gostei daquela parte de contar os elétrons, né? Quantos elétrons tem em cada camada, aí K, L, M, já gostei do negócio ali, fazer os sais, como que funciona o íon, o cátion ali. E daí essa paixão só continuou e tende a crescer mais, né, no ensino médio. Quando eu estudava em escola pública e eu consegui uma bolsa no final da oitava série, que eu tive a oportunidade de estudar em colégio particular no ensino médio total, com bolsa integral, que é o único colégio lá da minha cidade. E ali eu tive uma paixão maior pela química, também pela professora. A professora ajudou bastante, porque eu adorava ela era uma excelente professora. Então a gente pode ver que como os professores influenciam também nas decisões dos alunos, né? E a minha professora de química realmente ela influenciou bastante na minha escolha, porque eu via, né, o trabalho dela, como ela gostava daquilo que ela fazia, ela amava dar aula, então tipo aquilo tu aprende de uma forma tão eficiente que tu começa a se apaixonar por aquele assunto. Então foi a partir daí que eu gostei cada vez mais da química. Então surgiu a oportunidade de eu, né, pensar em fazer o vestibular de química. E naquela época eu também estava em dúvida em medicina. Então eu gostava de química, mas também por influência da minha madrinha, que ela era técnica em enfermagem na época, ela sempre teve vários livros de medicina e tal, e quando sempre ia na casa dela, eu sempre olhava os livros de medicina, gostava de ver os corpos, né, as partes do corpo humano e tal. Então eu também já tinha puxando ali pro lado da medicina. Então eu estava entre dúvida entre química e medicina. E nesse meio tempo, quando eu estava no segundo ano, isso foi no ano de 2008, no segundo ano do ensino médio, faz bastante tempo já, teve aquele caso bastante conhecido, Nardelli, caso dos Nardoni, né? Da Isabella Nardoni, no caso. Isso, que foi aquela menina que os pais atiravam ela pela janela, né? Fizeram o corte lá e atiraram. Foi aqui em São Paulo, inclusive, né? Foi em São Paulo, né? Edifício London, se eu não me engano. Sim, sim. Foi bem marcante isso aí pra mim. Então eu no segundo ano do ensino médio, vendo aquela repercussão toda daquele caso, né? E via os peritos criminais ali trabalhando na cena, né, do crime. Eu vi, nossa, que massa esse trabalho. Eles estão tentando desvendar como que foi, né? Toda a casuística ali do crime, né, do delito cometido ali pelos pais dela. E aquilo lá me impactou tão forte que eu pensei, meu Deus, eu quero ser perito criminal, né? E eu, numa cidade pequena, do interior, né, internet naquela época nem tinha, tava recém surgindo a internet, fui pesquisar, né? Eu não tinha computador em casa, não tinha internet em casa, fui pesquisar no computador da escola. Estudava de manhã, de tarde eu ficava pesquisando coisas aleatórias no computador lá na internet da escola. E daí fui pesquisar como que funcionava, né, o que tinha que fazer, que faculdade tinha que fazer para ser perito criminal. E como eu estava em dúvida entre química e medicina legal, entre química e medicina, eu fui vendo mais ou menos quais eram as atribuições de um químico, né, dentro da perícia criminal e de um médico dentro da perícia criminal. Então, o médico, geralmente, ele fica mais, né, ali focado no corpo, né, tentando descobrir quais são as causas da morte, né, vendo ali, analisando o corpo propriamente dito. Já a química já tinha atribuições, né, mais vastas. Então, eu poderia atuar tanto em local de crime, né, como também em laboratório. Então, isso me chamou bastante atenção. Daí eu pensei, poxa, eu achei muito mais interessante o trabalho de um químico dentro da perícia criminal do que realmente o trabalho de alguém formado em medicina, né, um médico legista. E juntei isso, né, esse fato de eu ter gostado mais do trabalho da química e com a facilidade de passar no vestibular, né? Como a gente sabe, medicina são um dos vestibulares mais difíceis que tem no Brasil. Então eu pensei, vai ser química mesmo. Daí eu fui. Fiz o vestibular de química, passei na UFSC e comecei a fazer a graduação. Então foi aí que surgiu minha paixão pela perícia. Então tem muito tempo atrás, lá no segundo ano do ensino médio. E esse caso que tu citou, Nardoni, inclusive até na época da minha academia de polícia, os professores falam bastante dele. Uhum. Não porque é um caso único, porque já aconteceram outros casos que não deram tanta mídia, como esse caso da Nardoni,
Mas o que chamou mais atenção para a perícia foi a visibilidade que ele deu. Foi, teve muito, né? Meu Deus. Todos os profissionais eles citam, e eu não era perito na época também, fui entrar na perícia, meu concurso é de 2013, todos os profissionais falam que existe 2 marcos na perícia hoje, o antes e o depois do caso Nardoni. Em relação à própria visibilidade, vamos dizer assim, a valorização da própria perícia criminal mudou bastante depois desse caso aí. Inclusive, não só com você, mas com várias outras pessoas, eu tenho certeza que muita gente passou a conhecer a perícia criminal através de um caso marcante como aquele, onde a subjetividade era muito grande até entrar a perícia criminal, que conseguiu mostrar com provas totalmente objetivas que era incontestável, não tinha mais o que a defesa falar naquele caso. Né? Várias marcas, incluindo a própria investigação, que também tem um papel muito importante, olhando o GPS, por onde passou aquele carro, né, que levaram a criança. Então, a gente pega esses casos, principalmente a galera que está assistindo, os concurseiros, que assistem muito esses casos, isso serve de motivação, para cada vez mais ter vontade de prestar os concursos. Pedir para a galera que está aí colocar a cidade de onde vocês estão falando, e vai dando um coraçãozinho aí, vai aumentando a visibilidade também. Pra gente saber onde vocês falam. Deixa eu te perguntar, essas matérias exatas, química, física, matemática, a biologia não é das exatas em si, né? Mas essas 4 disciplinas, elas são cobradas na maioria dos concursos de perícia, seja na parte quando é prova específica ou não, como é o caso, São Paulo não é uma prova específica, mas o Pedro é de Uberlândia, eu nasci em Uberlândia, viu, Pedro? Um abraço, Salvador, Itapema. A Uberlândia aí, Itapema, Santa Catarina. Itapema que perde você ou não, Anderson? Qual? Itapema. É lá de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Florianópolis, perto de Florianópolis. Então, Anderson, essas 4 disciplinas elas são cobradas em boa parte das provas aí. São. E também, que eu falei, tem várias graduações que são aceitas. Propriamente, além de ser cobrado muito essas 4 disciplinas, elas também são graduações que são muito aceitas no dia a dia. Para o trabalho do perito criminal, você acredita que essas formações elas podem ser relevantes, importantes para resoluções de alguns casos de repercussão ou não? Então, elas, como são matérias fundamentais, né, todas as graduações derivam, né, praticamente de uma dessas áreas, né, seja da física, da matemática principalmente, né, a química ali, que deriva da matemática, a física também, e a biologia, que é da área das biológicas, né. Então, a maioria das graduações tem a sua raiz, né, nessas áreas de conhecimento. Então, o conhecimento dessas áreas para essas graduações é muito relevante, né. E a gente vê isso depois na perícia, né? Um laudo pericial, por exemplo, de um engenheiro mecânico, né? Para fazer um laudo no automóvel, ele tem que ter o conhecimento da física, da matemática, para conseguir fazer o caso dele ali, né? De um incêndio, de uma queda de uma ponte, precisa o conhecimento, né, da matemática, da física, que o engenheiro civil tem, né? Então, todas essas disciplinas são extremamente relevantes para muitos casos que a perícia tem que resolver, né, que acontece aí no Brasil afora e no mundo. A química, como a gente pode citar, na análise de drogas, né, para ver se é realmente aquela droga, e também a gente utiliza a química em análises toxicológicas, né? Então, o químico ali, o químico propriamente dito, ou o farmacêutico, tem que ter esse conhecimento prévio da química, né, para fazer essas análises químicas e toxicológicas. Na biologia, a gente pode citar a área ambiental, né, que é muito importante. Hoje em dia, esses danos ambientais, esses casos de grande repercussão, né, que estão acontecendo no mundo, estão tendo agora atualmente um foco maior nessas questões ambientais. Então, com certeza é muito importante o profissional que tem, né, um conhecimento dessa área, que vem, né, lá da biologia, né, porque a biologia é natureza, é estudo da natureza. Então, os impactos que estão sendo gerados na natureza o profissional deve ter o conhecimento disso prévio, que vem lá da biologia, né? Então, com certeza, todas essas áreas aí são extremamente importantes para a perícia e principalmente para a sociedade, né? Porque a sociedade, o que ela quer? Ela quer ver que a justiça seja feita, né? Então, sempre é muito importante ter essas áreas profissionais que têm conhecimento nessas áreas dentro da perícia criminal do Brasil. Com certeza, concordo plenamente. A gente vê até aqui em São Paulo, por exemplo, eu formado em química, por exemplo, eu trabalho em local de crime. Não tem necessariamente a regra, né? É importante falar, pessoal, que pela sua formação você vai trabalhar naquilo em concursos que não são específicos, como é o caso daqui de São Paulo. Você presta junto com todos os outros concurseiros.
seja de formação de direito, aqui assistência física, engenharia, enfim. Mas é claro que num caso prático na perícia, um químico, por exemplo, você já deve ter trabalhado com cromatografia líquida, você, num exame de laboratório, você tem uma experiência maior, você pode acabar contribuindo, muitas vezes, para a resolução de um caso pela experiência do passado que tu tem mesmo. Como aqui onde eu trabalho, a gente tem um cromatógrafo acoplado a massas, e muitas vezes ele tem algum problema de pressão, alguma coisa, que obviamente não por culpa deles, mas porque nunca trabalharam antes com isso, às vezes tem algum tipo de dificuldade. Né? Mas nós temos casos também de químicos que trabalham em outros setores que também se dão super certo. Então, assim, o que eu quero dizer para a galera que está assistindo é que não é porque elas são formadas de uma área que necessariamente elas vão trabalhar naquilo, especificamente naquilo, né? Acho que isso é mais comum em concursos, e Santa Catarina faz isso muito legal, né? Porque eles abrem a área geral, mas também abrem as áreas específicas, né? Isso. E o mais legal desse concurso, por exemplo, de Santa Catarina, é que, por exemplo, eu como químico, tinha, se não me engano, era separado por área, bioquímico e químico eram... Não, bioquímica é tudo junto. Bioquímico tudo junto, né? É o cargo de perito criminal bioquímico engloba todos. E eu químico, biologia e tal. Para a parte geral, não necessariamente eu deveria prestar para a área de bioquímica geral. Isso. Então, a boa parte dos estados dá essa opção de escolha se você quer trabalhar num setor interno diferente ou no setor de rua. Isso é bastante interessante. Isso, né? Vai depender de cada estado, né? De cada concurso. Perfeito, perfeito. Então, galera, vai colocando também para a gente conhecer a formação de vocês, em que vocês... Vamos ver se tem mais algum químico maluco igual a gente. 2 químico analítico ainda, né? Não basta só química, é químico analítico ainda. Verdade. Pra quem não sabe, galera, você está fazendo doutorado agora, né, Anderson? Doutorado. Quanto tempo já está no doutorado? 2 anos. 2 anos. Mais 2 anos aí já finaliza, mas né? Eu acho que se sair minha nomeação esse ano, já defende esse ano. Já acelera. Foi isso que eu fiz. Se livrar disso aí. A mesma história. Eu fiz o mestrado, no doutorado saiu minha nomeação, tive que acelerar. Só que aí demorou muito para chamar. A nomeação não, saiu no final, demorou muito a chamar. Eu já tinha finalizado o doutorado e comecei a fazer um pós-doutorado. Aí no meio do pós-doutorado chamou, mas deu tempo de terminar também. Porque ali é meio ruim, né? Porque vocês fazem o curso de formação e depois são nomeados, né? Exatamente. Aqui no Sul não, tu já entra nomeado. Então, para fazer o curso, já está nomeado. Aqui em São Paulo, em Minas é assim que a gente falou, que em São Paulo tu é nomeado antes também. Você já faz a academia de polícia depois da posse, já depois da posse. Então você já recebe o salário normal. Aqui tem estado que paga metade, se não me engano, em Minas eles pagam 50%. Aqui já recebe o valor integral. Aqui no Sul também é o valor integral já. Acho melhor assim, né? Sim, bem melhor, claro. Valoriza mais, né, o cara. Agora com os delegados de Goiás, o cara foi nomeado, olha que situação chata. Foi nomeado, não, desculpa, ele fez academia de polícia, só que a academia de polícia, ela vem antes a sua caneca é igual a mim, eu sei onde essa caneca aí. Do Interforensics, né, que a gente se conheceu lá. A nomeação lá, ela acontece depois da academia de polícia, então o cara fez o curso de formação, sentiu aquela adrenalina toda da academia de polícia e já está aí há quase 2 anos e não foi chamado. Nossa. Então isso é foda, quebra o gelo totalmente. O cara larga o emprego porque ele vai ter que ficar 3, 4 meses lá fazendo academia, volta para casa, espera e não acontece nada. E o pior é que ele recebe uma parcela de dinheiro só enquanto está fazendo academia, que é tipo, acaba a academia, o cara não recebe mais nada. Zero, né? E também uma preocupação é que o conhecimento, né, ele vai se perdendo, né? Porque tu fez um curso ali de 3, 4 meses, todo dia ali vendo aquilo lá, interagindo no ambiente de onde tu vai trabalhar, daí depois de 3, 4 meses acabou o curso, vai para casa esperando a nomeação. Então, com o tempo, tu vai esquecendo tudo que tu aprendeu, né? Então, é um desperdício, né? Eu acho que deveria, se vai fazer um curso, né, já tenha certeza que vai nomear depois, né? Eu acho que os governos deveriam dar uma olhada, tentar valorizar esse curso de formação, né, dos profissionais que estão ali, porque, querendo ou não, é uma mudança de vida, né? Todo mundo almeja esse cargo público ali, sai de emprego, faz o curso e depois não tem certeza, né, se vai ter a nomeação. Igual muito na academia de polícia aqui, quando eu dou aula na academia, o professor tá jogando grupo. Ele deu todas as aulas de tiro, tava faltando só a prova. Aí veio o coronavírus. Agora, como é que faz? Quando voltar, vai dar a prova direto pra galera que ficou 4, 5 meses sem dar um tiro novamente? Então, é foda. Porreta, não dá não. Ó, tem bastante gente aí formado. Tem licenciatura em Química, tá ali, tá agronomia, farmácia, biologia.
Tem gente fazendo doutorado em analítica também, uma variante com doutorado em analítica também. A Malmande, um abraço para a Malmande Farmácia, pela PUC, do Rio Grande do Sul. Tem a minha seguidora fiel. Exato, tem uma galerinha aí. Tem. Ô Anderson, eu ia te falar alguma coisa agora. Lembrei. Até fora do que eu tinha programado aqui para te perguntar, mas é só para citar para a galera que o pessoal que é formado em licenciatura, muita gente pergunta isso, licenciatura em Química, licenciatura em Biologia. Eu fiz um gráfico há um tempo atrás, né, mostrando que só teve 2 estados que cobraram o bacharel em Química, que se não me engano foi Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram os únicos 2. Mas tiveram licenciados que foram aprovados nesse concurso, se não me engano, entraram com mandado de segurança e tiveram um parecer favorável. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Então, eu só quero deixar claro para a galera que mesmo que eles forem formados em licenciatura, a maioria dos concursos aí aceitam. Só São Paulo e Rio Grande do Sul que não aceitaram na última, mas mesmo assim, no mandato inicial, os caras conseguiram entrar depois. Tá? Essa pergunta também eu recebo bastante no meu Instagram, no antigo, né, no Químico Concurseiro. Hoje em dia já diminuiu bastante, porque eu resolvi fazer uma postagem, né, que é uma das mais curtidas que tem no meu Instagram. E então essa pergunta diminui um pouco a frequência, né, que está aparecendo. Certo. Mas realmente quem tem licenciatura pode fazer o concurso de perito criminal, né? Porque geralmente o edital, né, ele vem escrito curso superior em Química, né, aprovado pelo MEC. Não vem mais a especialização bacharelado em Química, né? Nem licenciatura, nem nada. Então, isso abre aval para tu conseguir, caso o Estado, né, fale que não, na justiça, né? Então, ele abre ali uma janela, né? Então, no caso ali de São Paulo e do outro estado que tu comentou, qual que era mesmo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, eu não me engano se estava bacharelado, se estava cobrando. Mas com certeza, mas depois a gente confirma. Mas eu acho que se tu entrar na justiça, tu consegue ganhar, porque tu tem as mesmas habilitações, né, segundo o CRQ. Então, tudo que um perito criminal, um formado em bacharelado em Química tem de habilitações, segundo o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, um licenciado também tem, né? Então, eles têm o mesmo grau, digamos assim, de instrução, né, de conhecimento. Então, por que uma pessoa que fez a faculdade de licenciatura não poderia atuar como um perito criminal? Exatamente. Claro, porque eles têm a mesma atribuição, segundo o Conselho Regional, né? Perfeito. Se o próprio conselho está do nosso lado, ele defende a gente nessa situação, que é o órgão que mais entende do assunto, né? Não tem por que a banca ir contra isso. Não tem por quê. Até tem muita gente que tira dúvidas, e eu confesso que não sei responder isso tão bem, a questão da biologia e da bioquímica, porque aí eu acho que já pode ter uma dificuldade maior de conseguir isso na justiça, né? Porque eu percebo, Anderson, que cerca de 24 estados, se não me engano, aceitam biologia para curso superior. Quando eu falo de biomedicina, isso já cai para uns 15 ou 16, não me recordo. E tem muita gente da bioquímica que manda pergunta para mim, mas eu sou formado em bioquímica e lá está escrito biologia, será que eu posso prestar e tentar entrar na justiça? Eu já acho que é mais difícil um pouco, né? Por ser atribuições diferentes, graduações realmente diferentes. Nesse caso, eu não sei se eles têm o mesmo conselho regional, se eles têm as mesmas atribuições, então eu teria que verificar isso aí melhor, né? Perfeito. Porque eu acho que nem o curso em si não deve ser muito parecido, né? Porque se fosse muito igual, seria o mesmo curso, né? Só colocaria as matérias dos 2 cursos no mesmo curso. Mas como são cursos diferentes, eu acho que o foco é um pouco diferente um do outro, então acho que tem atribuições diferentes também. Olha aí, já estamos batendo 40 pessoas assistindo. Mas parece que tem muita gente com dúvida em exatas, hein, Anderson? Pois é. Tem a Sula, Lorena, ela perguntou se os licenciados de 3 anos são aceitos, né? Eu acho que ela está dizendo no concurso público, né? Então, os editais, eles sempre falam curso superior em Química aprovado pelo MEC, e essa aprovação do MEC, ela depende da carga horária do teu curso. Perfeito. Se eu não me engano, é 3.600 horas, por aí. Tem uma quantidade mínima para ele ser aceito. Então, tem que verificar se nesses 3 anos do teu curso bate essa carga horária, né? Então, se bater, tá tudo ok. Agora, se tiver 1 hora a menos, já não é válido, né? É reconhecido pelo MEC, mas não por concurso. Ô, Anderson, é a mesma coisa quando a galera vai apresentar os títulos de pós-graduação, mestrado, doutorado, concurso, e a pessoa chega e apresenta uma pós-graduação de 300 horas, sendo que na maioria dos concursos pedem pelo menos 360 horas. Então não adianta, nesse caso realmente não vai aceitar.
Tem que cuidar realmente o que pergunta, o que está pedindo no edital. Isso é muito importante, porque isso é um desconhecimento muito grande da galera que está prestando. Eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo o curso de perícia criminal como se fosse graduação e não é aceito. Muitas vezes não é aceito. Os caras, por falta de conhecimento, nem jogam a culpa deles, mas eles não olham a carga horária, muitas vezes, desses cursos, não sabem a carga horária que é respeitada. Então, até a pós-graduação, eu já vi gente terminando pós-graduação e fala, puta, terminando para ganhar titulação e, na verdade, não vai servir. Eu falo, olha, porque não bate a carga horária. Né? Aí eu dou a dica para a pessoa, tenta alguma outra disciplina lá, puxar alguma coisa que talvez eles permitam para você bater pelo menos as 360 horas. Senão tu não vai ganhar graduação. Não vai ganhar mesmo. E é trabalhoso. Tu fica um ano fazendo pós-graduação para depois não ter o aproveitamento disso. Né? Pois é. Sim, e tem aquela formação de tecnólogo também, né? Também tem que cuidar na número da carga horária ali, que também não vai ser aceito. Então tem que cuidar bastante disso. Exatamente. Ô, Anderson, essas 4 disciplinas que caem aqui em São Paulo, por exemplo, caem em Minas também, se não me engano, em Minas também, outros estados, Química, Física, Matemática, Biologia. Tem como o concurseiro estudar elas ao mesmo tempo? Vamos imaginar o concurseiro que está começando hoje para o cargo de perito criminal. O cara fala, depois dessa live aí, eu vou pegar, vou sentar na ponta da cadeira e vou extrapolar hoje, não vou nem dormir, vou direto. O que você Então, eu vou deixar tu falando, vou só pegar um relógio que eu esqueci o meu, mas você vai explicando para a galera. Beleza. Então, pessoal, se for um concurseiro, né, no início aí, o que eu recomendo? Primeira coisa de tudo, antes de tudo, é fazer um bom planejamento, né? Pegar um edital base, qual é o edital que você vai focar, se é um edital mais específico, se é um edital mais geral, e verificar quais são as matérias que ele pede. Visto isso, né, você vai fazer o teu planejamento na semana, né, quais matérias você vai estudar primeiro. É um planejamento semanal e um mensal, né? Vamos imaginar ali a longo prazo. Quais matérias eu vou estudar primeiro? Porque não dá para estudar, por exemplo, tem edital ali que tem mais de 10 matérias. Você não vai conseguir estudar todas numa semana estudar todas as matérias. Não. Tu vai ter que começar por algumas, quando vai terminando, você vai começando outras matérias. Né? Então, dê o começo ali, as primeiras que você pegar, quais são aquelas que aparecem na maioria dos concursos, né? Por exemplo, a matéria de português, cai em todas. Então, português é uma das matérias que você deve iniciar de imediato, porque ela vai cair em todos os concursos e, geralmente, as questões de português têm um número considerado, né, de questões. Então, ela vale bastante ponto na tua prova. Então, escolhe português e vê aí quantas matérias a mais tu vai estudar. Mais umas 4, mais umas 5 matérias. Então, tu vai tentar balancear na tua semana, no teu mês ali, quais são as primeiras disciplinas que você for começar a estudar. Beleza. Agora, se você tem todas essas disciplinas, né, química, física, matemática e química no teu edital, o que eu recomendo? Analisar essas 4 disciplinas e ver quais você tem mais afinidade e qual você tem menos afinidade. Por que isso? Porque não adianta você estudar as 4 de uma vez só, tá? Porque são matérias, matemática, física e química são matérias das exatas, então elas incluem contas. E todo mundo sabe que conta, né? Matemática, todo mundo, meu Deus do céu, é difícil. Então, vamos fazer o quê? Vamos verificar qual é a tua afinidade com essas matérias e tentar balancear essas disciplinas. Então, eu recomendo estudar 2 por ciclos, que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu tenho facilidade em matemática e tenho facilidade em química. E tenho dificuldade em biologia e física. Então, eu vou pegar o quê? Uma que eu tenho afinidade e uma que eu tenho dificuldade. Então, eu vou mesclar química e biologia. Então, química eu tenho facilidade, biologia não tenho uma grande afinidade. Então, isso vai compensando, né? Não adianta estudar 2 fáceis e depois 2 difíceis, ou as 2, ou intercala, né? Então, intercalando seria o melhor resultado que você vai obter. Uma que tu tem maior afinidade e uma que tu tem menor afinidade. Eu acho que essa maneira seria a mais correta, né? Para alguém que está começando a estudar. Agora, uma pessoa que já está tempo estudando edital, né? Que tem essas 4 matérias aí, pode, né? Se quiser, estudar essas 4 de uma vez. Mas o que eu recomendaria é analisar qual é o peso dessas disciplinas na tua prova. Então, cai mais química, cai mais física, cai matemática, é similar. Então, se uma delas sobrepor uma disciplina, então eu acho que eu deveria priorizar essa disciplina, tá? Agora, se elas têm o mesmo peso, talvez a ideia, né,
a alternativa de mesclar, fazer uma intercalação entre que você tem uma afinidade e uma que você não tem tão pouca afinidade, é interessante também. Então, essa eu acho que seriam as duas opções melhores, né, para um concurseiro que está começando e uma que já está há tempo estudando. Deixa eu mandar um abraço para a Perita Tirote, que está aí com a gente, Thalita. O Anderson, sem puxar saquismo, mas eu estou totalmente de acordo com o que tu falou aí. O concurseiro tem que conhecer o nível dele, né? Tipo assim, saber se ele é um nível iniciante ou não, porque isso vai fazer diferença realmente nos estudos. Aquela galera que vive com medo, eu não quero prestar perito porque tem que estudar química, física e matemática. Pô, faz um planejamento, né? Você não precisa estudar todas de uma vez. E eu também sigo essa mesma linha quando eu falo com meus alunos, que pega um português que é regra, que esse português vai te acompanhar até o final, principalmente quando você tem uma prova dissertativa também nessa prova, que está incluso o português ali, tem uma prova de redação. Geralmente o português tem um número de questões elevados, às vezes até um peso maior. Então analisar isso realmente é importante. E quando pega o direito, que geralmente as provas de perito também cobram uns 4 direitos, então se a gente pega 4 direitos com 4 exatas, poxa, é um número perfeito, é um casamento perfeito. Dá para dividir tudo com 2. Né? Então se você pega português, vamos colocar 4 a 5 disciplinas, 5 disciplinas para quem está começando agora, pega português, 2 do direito, 2 das exatas, pô, já faz um planejamento bacana aí. Né? Show. E você, que nem tu falou mesmo, a gente tem que ficar escolhendo disciplina por aquela que a gente gosta e qual que não gosta. E faz um equilíbrio, né? Pega o que não gosta, pega o que tem mais afinidade. Até no próprio dia, né, Anderson? Eu acho que Sim. No dia, quando você vai começar a estudar, daí se você não fez o planejamento, né? Porque tem gente que faz o planejamento certinho, né? Segunda vai estudar química, matemática e português. Na terça vai estudar direito constitucional, direito penal e, sei lá, raciocínio lógico. Tem gente que faz bem certinho, né? Mas quem não faz isso e tá estudando aquelas 5 disciplinas, né? Não tem um planejamento muito rígido, então eu aconselho sempre que tu tiver com uma maior disposição, estudar aquilo que tu tem menos afinidade, né? Porque se você tem uma afinidade por matéria e está disposto, aquilo não vai te acrescentar muito. Então, se você pegar uma disciplina que você não tem tanta afinidade e está disposto a estudar naquele dia, eu acho que você vai conseguir um rendimento maior, né, estudando uma disciplina que você tem pouca afinidade quando você está mais disposto a estudar. Então, sempre tem que avaliar também no dia, né, como está teu humor, como está a preguiça, a insônia, tem vários fatores que te influenciam no momento da Isso é uma coisa, essa é uma vantagem do ciclo, e eu falo isso sempre para o concurseiro, né? É igual quando tu vai na academia, o cara passa um treino para você e fala assim, faz 3 supinos de 12. Pô, mas seu corpo não sabe o quanto 12 é bom para ele. Sim, com certeza. 12 é bom para um, mas às vezes não é bom para você. Então a gente tem que conhecer a gente para saber qual é o nosso rendimento, qual é o nosso melhor horário, o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos. Exatamente para a gente poder fazer esse planejamento de organização que tu falou. A gente não pode colocar uma regra tipo, vou estudar. Eu pelo menos não concordo. Mas vou estudar 1h30 em português, vou estudar 1h30 em direito penal. Pô, estou estudando português 1h30, tá rendendo, tá bom pra caramba, eu vou lá e quebro no meio, né? Então, eu acho que por isso que no ciclo assim você consegue dar uma equilibrada melhor nisso e dar preferência pro rendimento mesmo. Acho que não fazer uma regra exata, né? Diária. Eu acho que isso é legal. Vale ressaltar também aqui que tipo, a gente está dando algumas dicas, né? Então tem gente que vai funcionar essas dicas, tem gente que não vai funcionar. Então cada um tem que se autoconhecer e ver qual metodologia vai ser melhor para você. Porque para algumas pessoas um cronograma rígido não vai render. Tipo, 1 hora você estudar português, tem que parar, agora tem que estudar raciocínio lógico mais meia hora. Tem gente que não funciona assim, tem gente que prefere estudar um tópico, né? Por exemplo, vou estudar agora termodinâmica, vou debulhar o livro de termodinâmica. Tem gente que funciona assim, né? Então, sempre tem que tentar avaliar o teu modo de aprendizagem, né? Claro, você pode até tentar modificar para ver se aquele outro método funciona melhor do que o método que você está utilizando atualmente, né? Às vezes é interessante dar uma mudadinha, né? Quebrar um pouco a rotina, porque o cérebro sempre está acostumado a um jeito e talvez um outro jeito que você nunca testou funcione melhor, né? Com certeza. Então, vale a pena sempre dar uma avaliada. Né? Sim, sempre avaliar as diferentes metodologias que a gente tem, né, à disposição. Perfeito. Ô, Anderson, e aquela galera que fala assim, mas comecei a estudar matemática e física e escolhi essas duas. Mas a matemática não entra na minha cabeça, a física não entra na minha cabeça. Porque se você compara com o direito, as formas de estudar são um pouco diferentes no sentido que uma é teórica e outra é exatas. O direito tu vai ler, vai grifar aquilo que tu acha mais importante.
Até às vezes os mapas mentais, eles mudam bastante, né, em relação a essas disciplinas exatas. Eu fiz a mesma pergunta para o Caio na live dele, que ele falou do direito das leis secas. Como é que a gente faz então para conseguir absorver essas disciplinas que a gente tem repulsa? Eu vi gente falando em matemática física eu tenho desgosto, eu não gosto nem de ver. Aquela ideia de já ter uma animosidade, algo contrário à disciplina. O que você recomenda para acabar com esse tremor aí? Então, essa questão da pessoa odiar uma disciplina, tem que ver da onde que surgiu esse ódio, né? Porque geralmente surgiu aonde? Lá no ensino médio, né? Ou você tinha um professor chato daquela disciplina, então, eu matemática tinha um professor muito chato, odeio matemática, é chata. Ou a disciplina é muito difícil, porque você não adianta... O Anderson travou, ele deu uma travadinha. Voltou? Voltou, alguém te ligou, certeza. Será? Não sei. Não apareceu nada aqui. Então, o que eu tava falando? Tem que ver da onde que tá vindo essa aversão à disciplina, né? Se foi de um professor que você não gostou lá no ensino médio, se realmente a base daquela matéria não tá tão consolidada na tua cabeça, né? Então, geralmente, a pessoa quer estudar, sei lá, eu vou estudar agora equação do primeiro grau, né? Quer estudar equação do primeiro grau, começou, meu Deus, não entendo nada. Por quê? Porque não sabe, né, realmente os fundamentos da matemática, né? Não sabe fazer uma continha, uma equação, né, com uma variável só, com x. Então, como ela vai aplicar uma inequação, por exemplo, na equação de primeiro grau, entendeu? Se ela não tem a base. Então, sempre tu tem que verificar qual que é a tua versão, da onde que surgiu, né? Se surgiu, então, de um professor chato, lamento, você vai ter que batalhar e começar a gostar da disciplina. Porque vai cair no teu concurso e essa disciplina tem que fazer ponto. Se tu quer passar no concurso, tem que pontuar, tem que saber resolver questão. Então você tem que correr atrás, mesmo odiando, começa a amar, porque pensa, é só por um período enquanto eu estou estudando para o concurso. Depois que eu passei, talvez tu nunca mais vai ver isso aí, né? Então, ame as disciplinas que você tá estudando, né? Tem que começar a ter um amor, porque ela é o caminho da tua aprovação, né? Então, e às vezes se foi um professor, se foi algo que o professor do ensino médio chegou e deu aquela disciplina de uma forma que não agradou aquele aluno, ele pode buscar uma outra fonte agora, que às vezes não estava naquela época, né? Então, às vezes, é claro que quando a gente gosta de algo, a gente tem mais facilidade de aprender também, porque a gente concentra mais fácil, né? A nossa raciocínio é melhor. Então a gente, tu falou mesmo, a gente tem que aprender a gostar, seja na raça, sentado na bunda da cadeira, mas isso vai com o tempo, conhecendo com outras fontes, né? E por aí vai. Por isso que eu já puxo até para uma outra pergunta, Anderson. Aquela galera que chega pra gente e fala assim, professor, eu consigo render mais em vídeo aula, eu consigo render mais em PDF. Professor, eu não estou achando nenhum material bom de química, de física para estudar para perito, eu quero estudar, eu tenho só minhas apostilas do cursinho pré-vestibular. E aí, tem alguma regra? Por onde que eu vou estudar? Videoaula, PDF? O que você recomenda? Então, o concurseiro tem que ver qual é o tipo de concurso que ele está prestando, né? Se é um concurso que é todas essas matérias, aí química, matemática, física, biologia, ou se é de uma área específica, né? Se é da área da farmácia, se é da área da química, da engenharia. Bom, então visto, por exemplo, se é da geral, né? Nos editais que cobram todas essas disciplinas, é aquela matéria mais básica, lá do ensino médio, né? Então você pode estar utilizando os livros do ensino médio, tá? Porque o conteúdo que é cobrado, o nível de aprofundamento é do ensino médio. Agora, se você fazer um concurso mais específico da área de química, um livro do ensino médio não vai te servir muito. Pode até servir no começo, né? Para ter uma base, né? Se você está deficiente na base da química, pode utilizar então para começar os estudos. Mas depois, você tem que cair em cima de outro material que tem um conteúdo mais aprofundado, né? E continuando, só voltando lá na questão anterior, você tem que ver também, não adianta começar a estudar de um assunto aprofundado. Você tem que começar lá da base, né? Geralmente os editais, ele já vem organizado de uma forma didática, né? O primeiro ponto é uma parte mais básica e vai aprofundando conforme vai descendo no edital. Então, você seguindo o edital ali, para alguém que está iniciando os estudos, é totalmente válido, justamente porque já está já está escalonado ali, né, numa didática mais fácil do aluno entender. Caso o edital não venha, né,
uma ordem didática, você pode pegar um livro de química e ver qual é a ordem. Porque os livros de química, elas seguem a ordem didática do aprendizado, né? Então você vai ver ali certinho qual assunto você vai estudar primeiro, depois pro segundo e assim por diante. Agora, se você já é um concurseiro que já estudou todas essas matérias, né, que vão cair nesse edital, eu priorizaria os tópicos mais cobrados em prova, né? Então você vai ter que fazer uma análise, né? Se já tem um edital, se não tem um edital. Se ainda não tem um edital, você faz uma análise assim mais que contemple mais concursos, né? E vê o que mais está caindo naquele cargo de perito criminal. Agora, se já tem o edital, prioriza a banca, né? Então você vai começar a ver como que a banca cobra, quais são os tópicos mais importantes que a banca cobra, e você vai não estudar mais de uma maneira didática, mas sim levando em conta a relevância, né, daquele tópico, se ele é mais cobrado ou menos cobrado. Então, levando tudo isso em consideração, né, qual que é o material mais adequado que eu estudaria? A gente costuma dizer que tem dois tipos de estudo, né? O estudo ativo e o estudo passivo. O que é o estudo ativo? É aquele que você vai sentar a bundinha na cadeira, vai pegar um livro, vai pegar um PDF e vai estudar sozinho, sem ninguém te explicando nada, tá? Isso é o estudo ativo. Então, você sozinho vai aprender o que está ali escrito, né? No PDF, no livro que você está utilizando. Já o estudo passivo é aquele que alguém está te falando do assunto, como um videoaula, um áudio, né? Então, o que é esse estudo passivo? Você está ali olhando a videoaula, está olhando ali o professor, você está entendendo o que ele está dizendo, mas a questão é, você aprendeu o que ele falou? Essa que é a parte mais importante. Não adianta só entender o que o professor está falando, você tem que aprender o que ele está falando. Né? Essa é a grande diferença entre o tal do decorar e o tal do memorizar, né? Isso. Memorizar é quando você realmente entende aquilo que ele está te passando. Decorar não, decorar é volátil, tá? Você se perde. Decorrer ali e esquece, né? Não lembra mais. Então, a gente sempre tem que priorizar o estudo ativo, que é aquele que vai ter um impacto maior, né, no teu aprendizado. Você vai realmente aprender, porque você está gastando teu neurônio, tua energia para aprender aquilo lá sozinho. Então, o cérebro entende o quê? Isso aqui, eu sofri para aprender, então eu vou guardar ele por mais tempo. Uma coisa que é dada fácil para você esquece rapidinho. Então, uma videoaula, você fica ali comendo pipoca, olhando a videoaula, esse professor é muito bom, nossa, explica, parabéns. E aí, vai fazer questão? Não lembra nada da aula. Por quê? Não notou nada, só ficou preocupado com a pipoca, com o café e não aprendeu nada. Agora, se você pegar o livro, estudar, grifar, pegar e anotar, fazer uma tabela das coisas mais importantes que estão ali, isso vai fixar de uma maneira muito mais eficiente no teu cérebro do que só olhando uma videoaula, né? Então, sempre prioriza o estudo ativo. É o que mais sofre? É o que mais sofre. Mas é aquele que vai te colocar mais perto da aprovação. Aí, ó, esses tapas na cara que são bons, viu, galera? Esses tapas na cara que ninguém gosta. Mas realmente aquilo que incomoda mais a gente, aquilo que deixa a gente menos confortável no estudo, é realmente aquilo que geralmente a gente aprende mais. É muito mais gostoso realmente ver um vídeo aula, né? Você vê um cara falando, você tá de boa ali, só que a hora que você realmente concentra, só você e o que tá lendo ali, um PDF, alguma coisa assim, é a hora que tá você e o livro ali. Você esquece um pouco o mundo externo e isso faz você concentrar um pouco melhor. Ó, a Cata Mais, ela tá perguntando, deixa eu voltar aqui, indicações de livros de química. Você tem alguns livros para indicar? Tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui do meu lado. Para química específico? Ou para geral? Geral? Eu acho que é geral. Fala geral primeiro. Fala geral. Não tem superficial. Não tem uma indicação de um livro. Assim, mas... O geral é aquele geralmente todas as áreas vão fazer a prova de química. Então, mesmo quem não é formado em química, faz. Aí a gente vê uma química mais superficial, química do ensino médio. Agora, se você for formado em química, for fazer específico para química, aí aprofunda um pouco mais. Mas, no geral, você tem algum em mente aí, Anderson? Não. Em mente de química, não. Porque faz muito tempo que eu não vejo livro de química nesse eu lembro muito dos Berk Salvador, mas isso era na minha época. Era um livro de ensino médio. Eu não sei se ainda tem dele, mas eu lembro que é um livro bem didático. É um livro que não é aprofundado, é um livro desde ensino médio. Mas é um livro bom, eu gostava da didática dele. Tem a indicação aí, os Berk Salvador. Agora, se for para a parte mais específica, também depende de cada área, né, Anderson? Depende de cada área. O Atkins de Fisicoquímica, nós temos lá School de Analítica. School, né? Ou Harris, né? Que é uma imitação.
Que Mas, mais? enfim, Da, da Orgânica, o McMurray. o Orgânica tem aquele livro esqueci o nome de uma mulher, Marta? Não. Eu não Paula esqueci o Ruiz. nome. Paula Ruiz. Paula Eu Ruiz. eu gosto bastante do Atkins também para orgânica. A Legal. Atkins não, é o McMurray. McMurray para orgânica. O Atkins para inorgânica e fisicoquímica, né? Que é o mais top ali. E esses são Tinha os o J... principais. Nossa, eu esqueço tudo já. Tinha o JDLI, alguma coisa assim de inorgânica. Inorgânica não tão conhecida. Agora fugiu, não. Mas enfim. Não conheço. Ó, o engenheiro Lucas Santos está perguntando qual o melhor concurso para fazer, área geral ou área específica? Responde aí pra gente. Não tem um melhor, vai depender do que você quer, né? Exatamente. Trabalhar. Quer, por exemplo, específico é mais para laboratório, realmente é mais para laboratório. Mas se você gosta da área de local de crime, então tende a ir pro geral, né? Mas eles levam em consideração a tua formação, né? Então, por exemplo, a administração pública, né? Por exemplo, num concurso geral, você pode, formado em química, tu tem uma grande chance de ir para um laboratório, né? Caso, se você queira, né? Agora, se você não quer, não sei, eu acho que dá para dizer, falar, né? Ah, não, eu gostaria de ficar no local de crime, não sei como que funciona, né? Depois lá dentro, quando você já está aprovado no concurso, se você tem essa escolha, se você pode escolher, mas eu acho que a administração prioriza quem tem formação nessas áreas em laboratório, né? Visto que o concurso é geral, né? Então não vai ter muitos aprovados de química, por exemplo. Então, quem está formado em química, vamos tentar levar para o laboratório, né? Então, você tem que avaliar isso daí, se você quer ser em laboratório, se quer ser em local, qual estado que você quer morar, né? Porque efetivamente, se passar no concurso, você tem que morar naquele estado. Então, são várias coisas que você tem que avaliar para escolher qual que é melhor, se é um geral ou um específico. Ó, a Rai Paixão está perguntando, funcionaria então ver videoaulas e complementar com PDF? Olha, funciona, mas é aquela história, né? Vamos priorizar o estudo ativo. Só deixa para videoaula se você não está entendendo um certo conteúdo, né? Porque, por exemplo, eu li lá no PDF, anotei, vi, mas não está entrando na minha cabeça, não estou entendendo. Então, uma videoaula com certeza vai te ajudar, porque o professor ali explicando, como eu disse antes, é mais fácil tu aprender com o professor, né? E se tu pega, por exemplo, videoaula e PDF, você vai gastar o dobro de tempo, por exemplo, que tu ia gastar, e às vezes lendo tudo de novo e não focando só naquilo que é mais importante, né? Então, tem questão do tempo também aí. Tem questão do tempo, com certeza. Porque ver uma videoaula demora muito, né? Nossa Senhora. Sim. E talvez lendo o livro não demore tanto. Então tem que balancear também. O Douglas também é doutor em Química, está aí com a gente, fez lá na Universidade Federal de Uberlândia. Um abraço, Douglas. Olha, mineiro. Essa daqui eu coloquei até um asterisco nessa pergunta, viu, Anderson? Eita. A galera que geralmente é formada na área, igual a gente é formado em Química, que vai fazer um concurso específico, GPSC, ou até mesmo a Polícia Federal, eu, pelo menos, acho a prova da Polícia Federal na parte específica de Química, eu acho ela pesada. Não sei se você tem mas ela é realmente bem pesada. Inclusive, para vocês terem uma ideia, galera, eu lembro que na época que eu estava fazendo doutorado, mestrado, que eu ainda pensava, hoje eu não penso mais em prestar concurso, já parei também com concursos, mas eu lembro que na época eu tinha chegado a apresentar para o meu professor de massas uma questão da Polícia Federal e ele não conseguiu resolver, cara. Travou comigo lá, ficou e não saiu do lugar. Então, a pergunta que eu te faço é isso. Nesses casos onde não é um livro de ensino médio mais, não cabe mais esse livro de ensino médio, eu procuro na internet, vou lá digitar aula de cromatografia líquida acoplada com massas, não parece nada. Aí abre um cursinho nada a ver, eu vou lá ler sobre ele, não passa confiabilidade nenhuma. Cara, qual que é a saída para esse concurseiro que vai prestar específico para sua área? Não só química, eu estou citando química, Anderson, mas serve para todas as áreas da galera aí. Uhum. Então, antigamente, eu acho que o material para essas áreas específicas, eu acho que era bastante escasso de má qualidade. Mas hoje em dia, que a qualidade do material que a gente encontra online estão bem bons para o nível das provas que estão sendo cobradas, né? Por exemplo, vou citar aqui o material de estratégia de química do professor Diego, tá muito legal. Ele tem feito um trabalho muito bacana, eu tenho olhado os PDF dele, as videoaulas dele, ele tá mandando muito bem. Então, o material ali do estratégia, realmente eu recomendo, que tá muito bacana.
Mas é aquele negócio, eu ainda prefiro livro, né? Então, Sim. dê preferência aos livros, né? Porque o cara que vai fazer o concurso, que vai fazer a questão, no caso, o avaliador, ele vai utilizar os livros para fazer as questões, tá? Ele não vai abrir um PDF lá de tal professor de um cursinho. Deixa eu ver o que ele botou aqui, o que eles estão falando. Não, ele vai abrir o livro e vai tirar dali uma questão, né? Então, nada melhor que livro. Sempre priorize os livros. Os livros têm todo o conhecimento base ali que você vai fazer. Independente se for a nível médio ou a um nível mais aprofundado, né? Como a prova da PF, que é um dos mais difíceis, né? Das áreas específicas, que eles cobram realmente coisas bem aprofundadas. Então, a base da química, né, do ensino médio serve só como base, né? No edital nem vem nada da química do ensino médio. É tudo tópico da graduação, que você vê da graduação, né? Então esquece a química básica lá, química inorgânica. Quais são? As funções inorgânicas, por exemplo. Sais, óxidos, base ácido. Isso não vai cobrar, né? Você sabe o que eu pensei no caso reverso? Tipo assim, a galera que trouxe o rancor do ensino médio porque eu tinha um professor, existe o processo contrário também. Tem muita gente que vê a química orgânica bonitinha do ensino médio, a cetona, C-O, aí chega na faculdade e começa aquela reação de copo de quatro inteiro. Tem muita gente que desiste de cara ali, na hora que vê aquilo lá. Então, o processo é reverso também. Mas falando dos livros específicos, a boa parte das universidades, a Unesp, as universidades federais, enfim, na própria biblioteca costuma ter todos esses livros, né? Da biologia, da física, da matemática, o Holiday, nossa, eu usava bastante física. Holiday de física, né? E aí a galera consegue estudar na própria biblioteca específica, sem precisar comprar esses livros, né? Porque muita gente fala, mas eu não tenho condição de comprar todos esses livros. Procurar, né, no ponto mais próximo aí da universidade, ver se encontra esses livros que realmente... eu também não vejo outra forma. Para um concurso que tem prova pesada, igual a Polícia Federal, que tem provas bem específicas, que exigem um conhecimento a mais, a gente tem que aprofundar a nível de faculdade mesmo, não tem jeito. Outra opção para quem... Assustar, né, galera? Quando é igual aqui em São Paulo, que todas as pessoas vão fazer a mesma prova, todo mundo vai fazer química, aí é óbvio que não vai aprofundar a tal ponto de você ter que pegar um livro específico para cada parte. Sim. Um para física quântica, um para física mecânica, um para... Não, aí não tem... Aí nem tempo para isso tem, né? Não. E outra opção, para quem não tem condições financeiras de estar adquirindo o livro, né? Pode baixar na internet, que muitos livros estão disponíveis na internet. E outra opção é, se tu tem um amigo que está na universidade, né? Pedir para ele pegar o livro emprestado para ti no nome dele, porque eu acho que quem não é da universidade não consegue ter o acesso à biblioteca. Talvez até consiga ter o acesso, né? Entrar na biblioteca e utilizar os livros, mas não levar para casa, né? Emprestar o livro. Então, se você tem um amigo que está na faculdade, vê com ele se ele pode pegar o livro emprestado para você estudar em casa. Ou, se mora perto, uma biblioteca, né? De universidade, vai lá todo dia e estuda, porque esses livros... dessas matérias específicas tem de monte na faculdade. Tem, claro, aqueles mais requisitados às vezes não tá em falta, óbvio, né? Mas sempre tem um lá, tem até geralmente tem o que a gente diz de capa vermelha, né, que não pode levar para casa, então ele sempre tá na biblioteca. Então são livros que não podem sair de lá. Então quem estuda, quem vai lá só para estudar, vai ter com certeza aquele livro disponível para estudar. Pessoal, vai mandando dúvidas aí que a gente tem mais 6 ou 5 minutinhos só com o Anderson aí pra gente finalizar a nossa live. Anderson, passou rápido. Passou muito rápido. Por isso que eu pedi o relógio, senão eu ia me perder. Você recomenda que o curseiro estude por uma fonte apenas ou você recomenda mais de uma fonte para essas disciplinas das exatas? Então, para quem está começando, eu acho que a pessoa tem que escolher uma fonte só. Por quê? Porque se tu estuda de um livro, estuda de um PDF, vê uma videoaula, às vezes a maneira que está expressando aquele conteúdo são diferentes, e isso vai dar uma enrolação na tua cabeça. Então pega um livro, vou estudar química por este livro aqui. Pegou, começa a estudar, tá? Essa é a primeira parte do teu estudo. A segunda parte é os exercícios, gente, não pode esquecer dos exercícios. Os exercícios são fundamentais, tá? Tem que fazer muito exercício, muito mesmo. Então quando começar a fazer exercício, você vai vendo nas questões que está sendo cobrado. E aquilo lá que você não tem no teu livro, você vai adicionando, né? Então você vai adicionando essas informações para tu ter um local único com todas as informações necessárias para você estudar. Então sempre que você for fazer questões, você vai adicionando informações a mais, que tu tem visto que está sendo cobrado mais na prova. Então vai adicionando essas informações. E a outra parte... Pode falar. São as revisões, tá? As revisões têm que ser constantes também, tá? Isso tem que ser periodicamente. Você faz aí uma revisão depois que você estudou, depois de 7 dias,
15 dias, 30 dias, então você tem que fixar essas revisões para não esquecer, porque existe a curva do esquecimento, né? Conforme vai passando o tempo, você vai esquecendo essas disciplinas, porque todo dia você está estudando, você está colocando matéria nova na tua cabeça. O cérebro entende o quê? Que isso que está entrando agora é mais importante do que aquilo lá que você viu há um mês atrás. Então você tem que revisar constantemente para aquele conhecimento não ser esquecido. E nas revisões você também vai aproveitar para adicionar mais informações naquela fonte única. E conforme tu vai no tempo estudando aquelas disciplinas, você pode pegar uma outra fonte para estar complementando aquela tua fonte única, porque vai chegar uma hora que você está saturado de informações. Então, uma fonte diferente é interessante para justamente aumentar o teu conhecimento daquele tópico, né? Então, exatamente. E aí, às vezes, o concurseiro pergunta, pô, mas como é que eu vou saber se aquela única fonte que eu peguei é um material de qualidade? Eu sempre recomendo conversar com pessoas que já fizeram concurso, que já foram aprovadas, que já estudaram por esse material, né? Para tentar indicar, porque realmente tem muito material ruim na internet também, o pessoal acaba achando que está estudando por uma coisa boa e acaba não adiantando nada. Uhum. Então, tentar buscar com pessoas que já estudaram isso, pessoas que têm experiência, alguma indicação, né, Anderson? Uma indicação. Hoje em dia, com a internet, está muito mais fácil, né? Você... tem avaliações, né? No Instagram, tem muitos professores das matérias, química, física, matemática, que eles falam as indicações dos livros para estudar, né? Eu também tenho um post que estou devendo dos livros que eu utilizei para estudar, tenho que fazer esse post. Então, sempre procura ver quais são os melhores livros, quais são os mais indicados para estudar aquelas matérias. Então, com a internet, ela vem para facilitar, né? Vou fazer pergunta, agora pergunta e resposta rápida, hein? Ó, a Renata está perguntando por onde um engenheiro químico deve começar a estudar, depende do seu concurso, Renata. Se é específico ou não. Fala pra gente rapidinho que a gente já vê. O Pedro está falando, dicas para resolver questões, por favor. Dicas para resolver questões. A dica para resolver questões. Não entendi a pergunta também, Pedro. Não entendi. Seria para decorar a fórmula, esse tipo de coisa? Especifica mais para a gente aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Em termos de exercícios, acho interessante já partir para aqueles que envolvem muitos cálculos antes de debruçar muito no estudo da parte teórica? É aquele negócio, vamos priorizar o que mais cai na tua prova, né? Depois que você estudou todo o edital, prioriza o que mais cai. Não fica pensando, qual que tem cálculo, qual que tem menos cálculo. Depende da prova, né? Tem uns que vão cobrar mais teoria, outros vão cobrar mais cálculo. Então, tenta ver qual que realmente tem mais importância para você. A banca tem que conhecer muita banca. Maria Clara está perguntando, na internet não existem tantas questões de concursos dessas matérias. Nesse caso, é bom fazer as questões do livro mesmo? Então, acho que ela está perguntando mais para concursos específicos, né? Igual a Polícia Federal. Eu acho que no que concurso tem bastante questões das áreas específicas, mas vai chegar um momento, depende a quantidade de estudo que você vem desenvolvendo, né? Quanto tempo você está estudando, você vai zerar aquelas questões. Então é interessante, talvez, você criar suas próprias questões. Você ver qual é o que é importante do assunto e tentar ser o avaliador, né? Ver assim, o que eu ia cobrar dessa prova. E você criar suas próprias questões e responder. Então, depois de um certo tempo, você vai ter que inventar, ter que se reinventar, né? Mas também pode repetir as questões, porque com certeza aquela primeira questão que você fez no primeiro dia do estudo, você nem lembra mais como foi perguntado lá depois de um ano estudando. Então você pode... Isso é aquela forma de absorção reversa, porque preparando perguntas é como se você estivesse preparando uma aula. Não tem forma melhor de você entender do que essa. Sim. E só lembrando, galera, que se você fica, o Anjo falou muito bem, se você fica uma semana sem estudar, você esquece cerca de 70% daquilo que você estudou. Então, as revisões são muito relevantes. O Anderson, você recomenda fazer revisão semanal? Como é que você recomenda a galera focar na revisão? Nós temos 30 segundos de live. Nossa, eu acho que a revisão tem que ser periódica, né? Faz aí um distanciamento de 2 semanas, mais ou menos, né? 7, 21, 30 dias, mais ou menos, e vai repetindo esse ciclo. Perfeito. Espero da galera. Anderson, obrigado mais uma vez. Então tá, muito obrigado aí. Você é o cara. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado pelo convite aí.